Graça e paz, Paulo Gregório, do discípulopreparado.com, também o professor, o mentor dessa turma do Quero Aprender a Pregar e do curso online Aprenda a Pregar em 7 Passos. Estou aqui para exemplificar como que se utiliza um esboço em uma pregação, para que você possa perceber como que é a utilização, como é que eu posso utilizar aquele esboço e transformá-lo numa pregação, porque o esboço, na verdade, eles são as linhas centrais, os pensamentos principais que você estará desenvolvendo durante a pregação. Então vou utilizar aqui o esboço da colega Luciana, ela postou nesse último exercício. Eu trabalhei um pouco nesse esboço, mas não mexi muito, porque eu pretendi que ele ficasse mesmo no formato que ela fez, e para que você possa acompanhar como que faz esse processo da pregação em cima do esboço, como que um esboço se torna uma pregação, ok? Então é isso aí, vamos para a tela do meu computador para que você possa estar acompanhando enquanto eu estou pregando, simulando essa pregação, você vai acompanhando no esboço. Meus queridos irmãos, graça e paz, estamos aqui nessa noite para meditarmos em um aspecto muito importante da palavra de Deus, um ensinamento muito necessário para os nossos dias. Para tanto, eu quero te chamar a atenção que você abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4, o versículo de número 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Será que é possível nós identificarmos um verdadeiro servo de Deus? O servo de Deus, ele traz algumas marcas, algum comportamento que o tornam identificáveis como um servo de Deus, como uma serva de Deus? Se é possível, então, como é que nós podemos efetuar essa identificação? Como é que nós podemos entender, discernir e chegarmos à conclusão que tal pessoa é, na verdade, um servo ou uma serva de Deus? Nesta noite eu quero demonstrar que o verdadeiro servo de Deus possui algumas características que o identificam como tal. Então, vamos descobrir quais são essas características do verdadeiro servo de Deus. A primeira característica do verdadeiro servo de Deus é amar aos seus irmãos. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, o versículo de número 8, nos diz o seguinte: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Então o apóstolo Pedro ele já nos dá uma das características principais, fundamentais, do verdadeiro servo de Deus. E essa característica é que o verdadeiro servo de Deus ama aos seus irmãos. Ele ama aos seus irmãos com profundo amor. É um amor que se manifesta em atos de bondade. É um amor que ele aparece em atos. Não é apenas um amor de palavras, mas é um amor de ações, de atitudes. Um amor que se manifesta em atos de bondade. Então o verdadeiro servo de Deus, ele age em relação aos seus irmãos com atitudes, com ações de bondade, de graça, de amor que se manifestando, se colocando em ação. E também amar aos seus irmãos perdoando-lhes os seus pecados, suas falhas para conosco. O verdadeiro servo de Deus, ele tem essa característica, que ele perdoa. Ele não é uma pessoa vingativa, mas é uma pessoa que sabe perdoar. E muitos desses perdões, vamos dizer assim, eles acontecem no dia a dia, porque as pessoas no convívio, nós nos machucamos, mesmo sem querer, e nós somos imperfeitos. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele perdoa, mesmo que as pessoas não lhe peçam perdão, mas ele releva, ou seja, ele
ele não leva em consideração essas falhas e ele perdoa aos seus irmãos. Bem, a primeira característica, como vimos, é este amor aos seus irmãos. Mas também tem uma segunda característica. Essa segunda característica do verdadeiro servo de Deus é que ele é hospitaleiro. Em Hebreus, no capítulo 13 e verso 2, tem uma frase muito interessante, né? Diz assim: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. O que é ser hospitaleiro? Naquele tempo, nos tempos bíblicos, a hospitalidade era algo assim fundamental, porque as pessoas estavam em alguma jornada e nem em todo lugar existia um local para hospedagem, e elas eram hospedadas pelas pessoas, e era uma característica muito importante do cristão ele ser hospitaleiro, principalmente para com seus irmãos. Hoje em dia, por exemplo, nas grandes cidades, não é necessário que eu hospede meus irmãos, mas esse ato, essa ação, esse sentimento, a essência de ser hospitaleiro se manifesta no tratar bem as pessoas. Quando eu trato bem as pessoas, quando eu as considero e eu as trato sempre com um comportamento, com um posicionamento de respeito para com a pessoa, nos meus relacionamentos comerciais, no trabalho, na vizinhança, na minha escola e mesmo na minha igreja, quando eu trato a cada um, dando a ele uma preferência, a ele uma honra, a ele um respeito, eu estou tratando bem essa pessoa. Isso demonstra que eu tenho uma característica do verdadeiro servo de Deus, que é ser hospitaleiro. E ser hospitaleiro também é ser uma pessoa agradável, uma pessoa com as quais as demais se sentem bem. O verdadeiro servo de Deus, ele manifesta isso. As pessoas têm prazer de estar perto dele, ao contrário daquelas pessoas que são, vamos dizer assim, espinhentas, né? Ninguém quer chegar perto dela porque vai se machucar, as suas palavras são ferinas. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele tem uma presença agradável. É gostoso estar com o verdadeiro servo de Deus. É gostoso estar com uma verdadeira serva de Deus. Então já vimos duas características do verdadeiro servo de Deus. A primeira, que é este amor lá de dentro, do profundo, né, que se manifesta em atos de bondade. E vimos também agora a característica de ser hospitaleiro, que é o ser gentil, ser agradável, tratar com respeito as pessoas, ser uma pessoa com a qual o convívio é agradável. Mas existe também uma terceira característica que nós podemos constatá-la em Colossenses. Paulo, na sua epístola aos Colossenses, no capítulo de número 3, o versículo de número 12, ele também nos dá um parecer sobre essa característica do verdadeiro servo de Deus. Como nós vemos aqui, Paulo, ele orientando os irmãos Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, ele diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então o apóstolo Paulo também traça o perfil, essa característica do verdadeiro servo de Deus, que é ser manso. O que é ser manso? O que é ter mansidão? O verdadeiro servo de Deus, ele tem mansidão. Ter mansidão é ser compassivo. Compassivo é ter compaixão. Compassivo é aquele que se compadece, é aquele que é sensível à dor alheia. E por causa disso, ele é manso. Ele não se exalta, ele não é iracundo. Mansidão é ao contrário da ira, da gritaria. Então o verdadeiro servo de Deus, ele é compassivo, cheio de compaixão. E ele também é paciente. Paciente é a característica da longanimidade. O que é ser longânimo? Longânimo é aquele que a própria palavra já diz, um longo ânimo.
um ânimo que resiste ao tempo. A interpretação desta palavra, mais praticamente, na forma mais prática, nós podemos dizer: longânimo é aquele que sabe esperar. Ele sabe esperar que o outro mude. Ele sempre espera que o outro mude, que o outro melhore, que o outro se arrependa. Então, se você é uma pessoa longânima, então você tem mansidão. Ter mansidão porque ele não parte para briga, não parte para ira, não parte para discussão, não parte para atacar e agredir em palavras ou até nas vias de fato, mas ele suporta, ele aguarda que o outro mude, que o outro se arrependa. É por isso que essa terceira característica é tão fundamental para realmente caracterizar que uma pessoa é um verdadeiro servo de Deus. Ele tem mansidão. Agora vejamos uma quarta característica. A quarta característica nós vamos encontrá-la em Efésios, ainda o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 2, quando ele diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então nós vemos que essa quarta característica do verdadeiro servo de Deus é que ele é humilde. Como que ele é humilde? Ele é humilde suportando as fraquezas dos outros. Ele sabe que somos imperfeitos. Ele não exige a perfeição de ninguém. Então, quando alguém falha para com ele, quando alguém o prejudica, quando alguém faz alguma coisa que ele não se agrada, que ele se sente mal por aquilo, mas ele não pensa em revidar. E também ele não pensa em romper com aquele outro irmão. Mas o que ele faz? Ele admite que isso é uma fraqueza, então ele suporta a fraqueza. E a expressão mesmo é essa, suportar. É como se você tivesse que carregar um peso. Então, por amor ao seu irmão, você carrega ele, a sua fraqueza, esse peso. É um sacrifício pessoal seu. E só tem essa característica quem é verdadeiramente um servo de Deus. Porque no mundo, a atitude normal de uma pessoa é que quando alguém tem as suas imperfeições e o prejudica através dessas imperfeições, ou se torna inadequado por causa dessas imperfeições, a atitude normal é romper relações, é se afastar daquela pessoa, é não querer nada com ela. Mas na casa de Deus, entre os irmãos, não é isso. Nós temos que saber que todos nós somos fracos, que todos nós temos imperfeições e que por isso nós precisamos suportar uns aos outros. Aquele servo, aquela serva que tem essa consciência, que suporta as fraquezas do seu irmão, verdadeiramente ele é um servo, ela é uma serva de Deus que está agindo com humildade. E também, além dessa capacidade de suportar as fraquezas dos outros, ser humilde é ser dócil, ou seja, é ser uma pessoa agradável. E aqui eu estou me repetindo, então tem que tirar isso, porque já falei lá na segunda característica. Então, as fraquezas dos outros, vamos mudar. Ser humilde é suportar as fraquezas dos outros. Ser humilde, dentro desse mesmo verso, vamos lá, Efésios 4 e 2, o próprio verso vai nos dar conteúdo para nós não sermos repetitivos. Efésios 4 e 2 diz assim, 4 e 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu já usei suportar, eu já usei ser paciente, eu já usei ser manso. Aqui tem tudo isso. Aqui ele é humilde, então é suportar as fraquezas dos outros. Ser humilde é ser dócil, ou seja, é ser uma pessoa agradável. Não. Então, aqui não tem como. Eu vou utilizar uma só. E agora nós vamos para a quarta característica do verdadeiro servo de Deus. O verdadeiro servo de Deus, ele é humilde, de acordo com Efésios 4, versículo 2, quando Paulo fala:
Eu vou ler o versículo 1 para a compreensão do 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, essa característica da humildade que é necessária, que marca realmente aquele que é servo de Deus, que é uma característica indispensável para que uma pessoa seja considerada um servo ou uma serva de Deus, essa característica da humildade é, além de outras coisas, suportar as fraquezas dos outros. Ser humilde é suportar as fraquezas dos outros. É ter a plena consciência de que todos somos imperfeitos e que existem algumas coisas em nós que nós não podemos mudar, que nós temos que suportar. Suportar um novo convertido, suportar o irmão que é fraco, suportar o irmão que não tem o desenvolvimento espiritual que talvez nós tenhamos, e que por causa disso ele comete coisas que nós não cometemos e que nós não nos agradamos, e por causa disso muitas vezes ele nos machuca, nos fere, nos prejudica, mas nós temos que suportar. Ele é nosso irmão e nós devemos suportá-lo. Eu não posso deixar de me lembrar uma ilustração muito bonita a este respeito, quando se conta que numa rua estava uma menina de seus 10, 11 anos carregando o seu irmãozinho, e ele era fortinho, ele era grande, apesar que não andava ainda, mas ele tinha uma certa constituição física, né? E para ela, que era magrinha, então as pessoas ficavam olhando, admirada dela com sacrifício, com esforço. Ela está caminhando com o irmão no colo. Quando alguém não se contenta e chega para ele e fala: menina, põe essa criança no chão, ele é muito pesado para você. A menina olha para ele, assim como que não entendendo aquela expressão dele, e diz: não, ele não é pesado, ele é meu irmão. Ou seja, na ótica dela, o seu irmão não era pesado, o seu irmão não era um peso, um sacrifício para ela carregá-lo. Não, ele era irmão e por causa disso ele merecia ser carregado por ela. Essa é a característica que deve existir no servo, na serva de Deus. Entender que não vai desprezar o seu irmão por suas fraquezas, que o seu irmão não lhe é pesado, não é difícil a convivência com aquele irmão, não deve expulsar aquele irmão do seu convívio, não deve atacá-lo, mas por causa que ele tem essa fraqueza, vamos suportar. Suportar a fraqueza dos outros é a quarta característica do verdadeiro servo de Deus. Isso faz parte da humildade. Agora eu quero falar com você, que estamos aqui conversando através dessa ministração. Você consegue detectar essas características em si mesmo? Você consegue ver em você mesmo essas características? Ou seja, você ama profundamente seus irmãos? Você os trata com carinho? Você usa de misericórdia para com todos? E por todos é considerado uma pessoa agradável? Se você consegue detectar essas características em si mesmo, parabéns! Você é verdadeiramente um servo de Deus. Você é verdadeiramente uma serva de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Continue assim. Não deixe de ser assim. Se as pessoas em volta de você te criticam e muitas vezes te chamam de bobo, de boba, mas você não é bobo, você não é boba, você é um servo, uma serva de Deus, e por causa disso você é diferente, e por causa disso o mundo não entende você e acredita que o teu comportamento é fraqueza, mas na verdade o teu comportamento é fortaleza no Espírito de Deus. Glória a Deus por tua vida. Agora, se você percebeu que na sua vida existem áreas que precisam ser tratadas, que você não tem sido uma pessoa que ama de verdade, que você não tem manifestado atos de amor, não tem concretizado o teu amor pelos irmãos, se você não está tratando com carinho, mas está sendo uma pessoa áspera, uma pessoa que não é agradável, que muitas vezes suas palavras têm machucado até aqueles que te amam, pessoas que querem o teu bem, você tem machucado com as suas palavras, se você não tem paciência, não tem misericórdia, se você, como se diz, é tolerância zero, então, meu irmão, vou te dizer uma coisa, você precisa tratar essas áreas da sua vida,
Você precisa chegar mais aos pés da cruz. Você precisa se render mais ao Espírito Santo. Porque na verdade o Espírito Santo está te conduzindo para que você mude. Ele quer tratar, ele quer mudar você. Então falta a submissão tua ao Espírito Santo. Falta você se entregar à vontade de Deus. Falta você renunciar a você mesmo em favor do reino de Deus, em favor da glória do nome de Jesus. Então, que cada dia o nosso alvo seja que a cada dia as pessoas possam detectar, enxergar, constatar em nós essas preciosas características de um verdadeiro servo de Deus. Porque se elas virem essas características em nós, elas vão dar glória a Deus. E se elas forem te elogiar, você diga: não, isso não é meu não. Isso é a ação do Espírito Santo na minha vida e Ele quer fazer o mesmo na sua. Aponte para Jesus, que você seja verdadeiramente um diferencial, uma pessoa diferente no meio que vive, no meio do mundo, o mundo do egoísmo, o mundo da tolerância zero, o mundo dos maus tratos. Que você seja uma pessoa diferente, que você traga em si as características de um verdadeiro servo, de uma verdadeira serva de Deus. E que na igreja, no convívio dos irmãos, você some e você seja realmente um elemento, uma pessoa que constrói para a glória do nome de Jesus. Esse deve ser o nosso alvo, esse deve ser o meu alvo, esse deve ser o seu alvo. Corramos em direção ao modelo que nos é dado pela palavra e assim nós possamos ter em nossas vidas as características de um verdadeiro servo de Deus. Amém.